Financiamento público ou privado de campanha? Voto distrital ou voto em lista? Sistema proporcional ou sistema majoritário? Depois das recentes manifestações, a discussão sobre a necessidade de uma reforma política ampla voltou na pauta. Tanto o Congresso quanto o Planalto se interessam pelo tema. Em 2011, foi criada uma comissão para a reforma política na Câmara, mas os trabalhos só vão ser finalizados nesse ano. É sobre isso que nós vamos conversar agora com o professor do Departamento de Direito da PUC-Rio, Renato Beneduzzi. Professor, em um artigo, você diz que o Brasil vive um momento de estabilidade político-institucional, mas que ainda existem defeitos. Quais defeitos seriam esses? O defeito, acima de tudo, é a fragmentação do sistema político brasileiro. Nós temos hoje 28 partidos políticos com representação no Congresso Nacional. Isso torna os trabalhos legislativos absolutamente impossíveis. Isso gera uma certa pasteurização ideológica do parlamento. São tantos partidos que ninguém sabe exatamente o que cada partido defende, quem é de direita, quem é de esquerda. Isso leva, eu posso dar um exemplo, na Alemanha, na década de 20, havia 15 partidos com representação no parlamento. Esse número excessivo é considerado pelos alemães uma das causas do surgimento, de crescimento do partido nazista. Nós temos hoje quase o dobro, 30% dos partidos. Isso torna os trabalhos legislativos absolutamente disfuncionais. É impossível que um parlamento tenha 28 partidos em atividade. Isso não funciona. E como você analisa então a cláusula de barreira, que poderia restringir o número de partidos com representação no Congresso? Quais seriam as implicações da aprovação de uma cláusula? A cláusula de barreira é fundamental num sistema que não seja distrital. Ou seja, em sistemas em que os partidos contribuam para a formação das listas, ou para como o nosso sistema, na verdade, é proporcional, ele combina. Nós votamos aparentemente numa pessoa, mas nós estamos votando, na verdade, nessa pessoa dentro de um partido. O partido recebe esse voto pelo quociente eleitoral. Isso faz com que nós precisamos, sem dúvida nenhuma, de uma cláusula de barreira. O Supremo Tribunal Federal considerou a nossa cláusula de barreira inconstitucional, mais ou menos no início da década de 2000. Mas essa cláusula era uma cláusula brasileira, uma cláusula diferente da cláusula que existe em outros países, como a Alemanha. Essa cláusula, ela proibia os partidos que não atingissem 5% das cadeiras do Congresso de ter funcionamento parlamentar, de ter acesso ao fundo de distribuição de recursos, de financiamento. Isso foi considerado pelo Supremo inconstitucional porque inviabilizaria o surgimento de novos partidos. O que me parece razoável para o Brasil é seguir a experiência internacional e instituir uma cláusula de barreira que faça com que partidos que não atinjam um determinado percentual, 5, mas talvez um pouco menos, 4, 3, do número total de cadeiras do parlamento, seja excluído da distribuição de cadeiras que esse partido teria direito ao final da eleição. Essa seria, digamos assim, a experiência internacional que funciona bem em outros países, em dezenas deles, e que poderia ser utilizada no Brasil para reduzir o número de partidos dos atuais 28 com representação no Congresso a 5, 6, que é o razoável em democracias mais amadurecidas que a nossa. O Brasil, a política brasileira, vive agora um momento em meio ao maior escândalo de corrupção da nossa história, que está assim sendo investigado. E há o possível envolvimento de grandes empreiteiras que fazem doações aos partidos políticos. Como o senhor analisa essa situação e o senhor acredita que o fim da doação por parte de grandes empreiteiras, do financiamento privado, e a transformação dele em um financiamento público poderiam evitar novos escândalos de corrupção? Eu não acho que a reforma política seja uma panaceia. Eu acho que o nosso sistema político ele acaba sendo uma espécie de bode expiatório. É muito fácil culpar o sistema político e terceirizar a culpa pelos nossos problemas. O que eu estou querendo dizer com isso? Em países como a Inglaterra e a Alemanha, empresas podem doar e isso não existem mensalões, petrolões na Alemanha e na Inglaterra. Isso quer dizer que nós não podemos atribuir toda a culpa pelos nossos problemas, pelos nossos vícios, ao sistema de financiamento de campanha. É verdade que o nosso sistema precisa mudar. Eu, no final das contas, concordo com a conclusão. Acho que me parece razoável, mas em princípio, razoável limitar a participação de empresas
no financiamento das campanhas eleitorais. Mas eu não acho que a adesão a um sistema totalmente público de financiamento de campanha seja bom, porque isso cria uma certa, como diziam os alemães, uma certa cartorização dos partidos. Eles se transformam em extensões do Estado, que não é bom, que não seria bom para o Brasil. O que me parece também em relação ao financiamento de campanha bom é justamente combinar métodos. Um pouco de financiamento público, um pouco de financiamento particular por privados, um pouquinho talvez de financiamento público por empresas, talvez com valor limitado, não por empresas que tenham negócios diretamente com o Estado. Eu não sei, eu ainda não tenho uma opinião absolutamente segura sobre se proibir simplesmente seja a melhor solução. Eu sou simpático a essa ideia, mas acho que o mais importante é nós não nos enveredarmos por um caminho radical, no sentido de aderir apenas ao financiamento público, porque no financiamento público há também corrupção, há também caixa 2. Nós temos uma certa tendência no Brasil a achar que as leis mudam as pessoas e que para resolver um problema basta mudar as leis. Se o financiamento é público, mas continua havendo caixa 2, continua havendo contribuições não declaradas, isso não resolveu o problema. Então, me parece que talvez mudar o sistema de financiamento de campanha seja bom, é um momento politicamente oportuno para isso, mas não aderir a um sistema, isso eu estou seguro em dizer que aderir a um sistema de financiamento totalmente público é, na verdade, criar partidos que são repartições públicas, porque ele não vai precisar pedir doações, faz parte do trabalho de um partido político, convencer as pessoas a doar, as pessoas físicas, os eleitores. Nós não temos isso no Brasil e nós deveríamos ter. Então, de fato, restringir a doação de empresas é fundamental, porque a doação lícita acaba fazendo com que uma empresa possa devolver de modo lícito favores que ela teria ou tenha recebido do partido no poder. Sem dúvida nenhuma, restringir isso é bom, mas não acho que o financiamento totalmente público seja bom, porque isso faz com que os partidos se acomodem e deixem de fazer algo que eles têm que fazer também, que é convencer os seus apoiadores a participar da política também doando dinheiro. Isso é política. Então o senhor acredita, por exemplo, que pode haver a possibilidade da troca de um financiamento jurídico por um financiamento físico, somente de pessoas físicas? Acho que esse talvez seja um compromisso possível no Brasil. Acabar não totalmente com o financiamento privado, mas acabar com o financiamento privado por pessoas jurídicas, ou talvez não só por pessoas jurídicas, mas por empresas que tenham interesses econômicos, porque existem instituições, existem algumas. Esse é um debate que precisa ser amadurecido, mas talvez seja razoável para o Brasil, nesse momento, no nosso contexto, vendo que dos instrumentos de corrupção no Brasil é o financiamento privado por empresas, talvez seja oportuno para nós proibir esse financiamento privado, mas apenas os de empresas. O financiamento privado total, esse eu não tenho nenhuma certeza de que seja ruim proibir. É importante que as pessoas que confiam, que acreditam nos ideais de um partido, tenham a chance de contribuir para esse partido. Isso faz, inclusive, com que o partido seja obrigado a dialogar, a expor melhor as suas ideias, a ter ideias. Ele precisa sair à rua atrás de apoiadores. Um partido que não precisa de apoiadores, que depende apenas de financiamento público, é um partido que se transforma quase numa repartição e é algo que não faz bem à democracia. E no mundo a gente tem vários exemplos aí de reformas políticas. O senhor acredita que uma reforma política no Brasil deve ser uma reforma inédita ou nós podemos pegar exemplos de outros países? Eu acredito que a experiência estrangeira é sempre boa como um ponto de partida. Saber o que aconteceu num outro país, saber o que deu certo, o que deu errado, é sempre uma boa ideia. Então nós não podemos desprezar o que aconteceu em outros países. Mas isso não quer dizer também que nós devamos copiar coisas estrangeiras apenas porque são estrangeiras. Isso já foi feito algumas vezes na história e isso não dá certo. Nós precisamos entender que o Brasil tem particularidades que fazem dele um país diferente da Alemanha. Nós somos diferentes, para o bem e para o mal, dos alemães. O que eu quero dizer em resumo com isso? Nós não podemos, existem dois erros possíveis nessa discussão. Um é o que eu chamo de jabuticabismo, que é inventar uma coisa nova apenas porque é novo. Seria uma espécie de necessidade infantil de autoafirmação. O Brasil é grande, precisa ter uma coisa diferente do resto do mundo. Isso parece errado, nós desprezaríamos assim toda uma experiência acumulada em outros países. Mas eu também acho errado aquilo que eu chamo de mimetismo, aquela cópia burra e automática
de algo que funciona em outro país apenas porque é melhor. Produtos americanos são melhores, então vamos comprar tudo americano porque lá funciona melhor. É um pouco a brincadeira que se faz com a arquitetura brasileira nos últimos 20 anos, de usar muito vidro. Isso faz sentido em países frios, mas em países quentes como o nosso, esses vidros, esses prédios espelhados, não fazem sentido do ponto de vista da eficiência energética. Foi, claro que não no direito, mas um exemplo de mimetismo. Fazemos porque se faz isso em Chicago, em Nova York, mas isso não faz sentido no Brasil, não faz sentido no nosso clima. Essa metáfora vale também para o direito, para instituições jurídicas. Nós precisamos aproveitar ou ver o que funcionou fora, mas adaptar aquilo que funcionou fora às nossas necessidades, aos nossos problemas. É o caso do financiamento privado. Na Inglaterra e na Alemanha, o financiamento privado por empresas é permitido e não se debate muito se isso é bom ou ruim. Isso é feito normalmente lá. Mas talvez aqui no Brasil, pelo grau, digamos, sistêmico de corrupção que nós atingimos, talvez seja uma boa ideia limitar o financiamento privado de pessoas jurídicas. O senhor sempre cita os exemplos dos ingleses e dos alemães também. Na Inglaterra nós temos um sistema que é distrital majoritário, né, onde os estados são divididos em pequenos distritos e aí o deputado, o mais votado, é automaticamente eleito sem coligação partidária. E na Alemanha nós temos um sistema proporcional que é personalizado, né, uma mistura do voto em lista com o voto distrital. Quais são os principais defeitos e qualidades desses dois sistemas? Eu costumo citar esses dois sistemas porque eles são sistemas que serviram de referência para os demais. O sistema inglês ele foi usado, ainda que modificado em alguns países, mas nas suas ex-colônias. Os Estados Unidos, por exemplo, usam um sistema muito próximo do inglês. A Austrália usava, mudou um pouco, mas o sistema inglês acabou sendo um ponto de partida para todo um grupo grande de países. E o sistema alemão também. Por isso, apenas para explicar porque eu costumo colocar Inglaterra e Alemanha como dois pontos de partida. Bom, dito isso, o que acontece na Inglaterra, esse sistema existe desde o final do século XIX, nesses contornos atuais, existe um sistema em que o país é dividido em 650 distritos, o país inteiro. Lembro que na Inglaterra existe um parlamento com duas câmaras, a Câmara Alta, a Câmara dos Lordes, e uma Câmara Baixa, a Câmara dos Comuns. A Câmara dos Lordes não nos interessa aqui, porque eles não são, os Lordes não são eleitos por sufrágio universal, mas na Câmara dos Comuns existem hoje 650 membros do parlamento, eles são eleitos, cada um deles em um distrito. Isso faz com que, no meu distrito, eu possa votar em um candidato. Aquele que tiver o maior número de votos ganha. Essa votação é feita em um turno apenas. Isso significa que se o meu partido, na Inglaterra existem dois partidos principais e uns dois ou três menos importantes. O meu partido é o conservador ou trabalhista. Eu voto, o meu candidato do Partido Conservador tem 20%. O trabalhistas tem 30%. O liberal tem 15%. Eu, mesmo com 30%, tenho o meu candidato eleito. Não há segundo turno, como há, por exemplo, na França. A França tem um sistema parecido, que também é distrital, mas lá há um segundo turno. Na Inglaterra, não. É apenas um turno. O mais eleito, ainda que tenha menos de 50% dos votos, ganha. O que é bom nesse sistema? Eu conheço o meu representante. Ele tem um escritório na área onde eu moro. Se eu tiver um problema, eu bato lá, digo, olha, a rua está com problema, existe um vazamento. Eu sei quem me representa. E como eu sei exatamente quem me representa, eu posso reclamar dele. Isso cria aquilo que os americanos e os ingleses chamam de accountability, que é algo muito importante na política. Fazendo-se pesquisas na Inglaterra, mostram que a taxa de conhecimento pela população de um distrito do seu representante é altíssima. No Brasil, na verdade, pouquíssimos se lembram quem foi o seu candidato a deputado estadual ou federal nas últimas eleições. Aquele candidato que nós votamos acaba sendo perdido naquele mar de deputados. Na Inglaterra e nos Estados Unidos também, que seguem esse sistema, não. Eu sei quem é o meu representante, eu posso cobrar dele. Isso faz com que a participação popular na democracia, não apenas durante as eleições, mas ao longo do mandato dele, seja, digamos, mais imediata do que aqui no Brasil. O lado ruim desse sistema é que ele faz com que certos grupos que não atinjam, que não consigam atingir a maioria dos votos, acabem subrepresentados.
Por exemplo, o Partido Verde surgiu na Inglaterra, a ideia, o movimento verde, surgiu mais ou menos no mesmo tempo que surgiu na Alemanha. Hoje o Partido Verde tem um membro do parlamento na Inglaterra. Na Alemanha, que usa um sistema diferente, tem mais de 60. Por quê? Porque o voto no Partido Verde é um voto ideológico. Se ele é um voto ideológico, ele não é concentrado em determinadas áreas. Imagine que ao espalhado pela Inglaterra, o Partido Verde tenha 10% dos votos, 15% dos votos. Acontece que com 15% dos votos em todos os distritos, o Partido Verde não elege nenhum deputado. Porque, lembre que no sistema inglês, vence aquele que no primeiro turno atinge o maior número de votos. Com 15% ele nunca ganha, ainda que pudesse, em tese, representar 15% do eleitorado. Isso faz com que esse voto ideológico acabe subrepresentado. Isso gera estabilidade política, é verdade, porque partidos mais extremistas acabam não conseguindo chegar ao parlamento. É o exemplo do Front National na França, que tem 15, 20, 19% dos votos, mas não tem 19% das cadeiras. Isso é bom, portanto, porque cria estabilidade política, mas é ruim, por outro lado, porque subrepresenta minorias. Faz com que grupos que não atinjam a maioria dos votos em distrito nenhum acabem não tendo cadeira alguma, o que, em certo sentido, é injusto. O sistema alemão é diferente. Ele combina dois sistemas. O sistema em vigor até a Primeira Guerra Mundial, o sistema distrital, mas lá era um distrital em 2 turnos, e o sistema em listas, que foi o que foi usado na Alemanha na República de Weimar, entre o final da Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra. Na Alemanha nós temos então dois modelos. Cada eleitor tem 2 votos. Ele pode votar numa lista estadual preparada por um partido. Metade das vagas do parlamento são destinadas a aqueles eleitos em lista. E a outra metade é eleita nos distritos, mais ou menos como na Inglaterra. Isso faz com que o eleitor tenha opção. Se ele quiser votar numa pessoa, ele pode escolher em quem votar, no seu distrito. Se ele preferir votar no partido, ele pode votar no partido. Se ele quiser fazer as 2 coisas, ele faz as 2 coisas. O modelo alemão, portanto, ele compensa os defeitos e as virtudes dos 2 modelos possíveis de voto em lista e de voto distrital. Portanto, ele é tido como um modelo bem sucedido, ao contrário da Inglaterra, que, embora tenha um número grande de partidos, ele é, na prática, ou tripartidário. O sistema alemão tem 5, 4, 6 partidos mais estáveis com representação parlamentar, o que faz com que, por exemplo, o Partido Verde na Alemanha tenha uma representação no parlamento que ele não consegue ter na Inglaterra. Uhum. Então o senhor considera, no caso, esse modelo alemão eficaz. A gente pode trazer o Brasil com essa reforma política, pode trazer algumas das ideias desse sistema político alemão? O senhor acha que é possível fazer algum tipo de incorporação? Acho que a ideia de combinar sistemas, que é uma ideia alemã, é muito boa, porque combinar sistemas faz com que defeitos sejam compensados e virtudes exaltadas. Ou seja, é possível combinar as vantagens do sistema distrital com as vantagens do sistema em lista e compensar as dificuldades do sistema em lista com as vantagens do sistema distrital. Os alemães fazem isso. Nós não precisamos necessariamente usar o sistema alemão. Lá o distrito é um distrito pequeno. Nós poderíamos seguir no Brasil outros caminhos, usar distritos médios, distritos grandes, poderíamos usar listas abertas e não listas fechadas como na Alemanha. Existe um número infindável de possibilidades, de combinações possíveis. Mas eu diria, sem dúvida nenhuma, do que nós poderíamos aprender ou usar do sistema alemão, eu diria que 2 coisas são muito importantes. A primeira delas é a combinação de modelos e a segunda delas é a existência de uma cláusula de barreira. Sem uma cláusula de barreira num sistema que não seja puro distrital, a tendência inevitável é a fragmentação do parlamento, é a disfuncionalidade dos trabalhos parlamentares e, por consequência, a pasteurização ideológica dos partidos, o que é algo muito ruim e algo que nós estamos experimentando no Brasil hoje em dia. E qual seria, então, a reforma política ideal para o Brasil? A reforma política ideal para o Brasil é uma reforma possível. Ela é melhor do que a não reforma. O que eu quero dizer com isso? A reforma política, o sistema político é uma questão jurídica, mas é uma questão política muito sensível também. Isso faz com que partidos diferentes tenham interesses
imediatos, interesses egoístas, mas egoístas não no sentido negativo. Cada partido faz a sua conta e se pergunta, bom, se esse sistema estiver em vigor, eu perco ou eu ganho? Então é inevitável que os partidos façam esse tipo de cálculo e, portanto, a melhor reforma é a reforma possível. E a reforma possível parece, e aí volta ao ponto do sistema alemão, é uma reforma que concilie interesses contraditórios e, conciliando esses interesses, compense o que um sistema tem de ruim com o que o outro tem de bom. Por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, que é um partido que tem uma capilaridade social que outros partidos não têm, vê com bons olhos o sistema em lista. Isso é fácil de se entender. Se ele é um partido com muita capilaridade, é um partido que tem um nome forte, ele conseguiria um número de votos em lista maior do que outros partidos com menor capilaridade social. O partido, o PMDB, por outro lado, ele tem representantes muito fortes, mas ao mesmo tempo não tem um nome tão forte, uma capilaridade social forte como o PT. Por isso o PMDB defende a adesão a criação de um sistema distrital, eles chamam de distritão puro. Acontece que se nós chegarmos a um meio termo e criarmos metade em lista e metade distrital, nós atenderíamos parcialmente a esses dois partidos e os defeitos de um sistema poderiam ser compensados pelo do outro. Portanto, em resumo, eu diria que o sistema bom para o Brasil é um sistema possível, e o sistema possível acaba sendo um sistema que sirva como uma espécie de compromisso entre os interesses conflitantes dos partidos com influência nesse jogo. E como a população pode participar efetivamente, né, dessa reforma política que, como o senhor disse, envolve tantos interesses políticos? Acho que a primeira coisa importante que se deve fazer é se informar. Não se trata de uma questão simples, é diferente de dizer assim, o Brasil deve ser uma monarquia ou uma república. Isso é algo intuitivo, todo mundo pode ter uma opinião fundada sobre isso muito rapidamente. Reforma política não, existem várias nuances, existem várias idas e vindas que são relevantes para a definição do que é melhor. Então, o que eu recomendaria, acima de tudo, é informação. É preciso estudar, é preciso desconfiar daquilo que é defendido, porque determinada proposta tem sempre por trás delas, não digo de má fé, mas sem dúvida nenhuma aquele que defende determinada proposta tem interesses naquela proposta. O interesse é o interesse eleitoral, de maximizar a sua votação. Então é preciso que, ao se analisar uma proposta, se ter em mente que existem interesses naquela proposta. Então, informação, acima de tudo, entender quais são as propostas, entender quais são as consequências práticas de cada proposta e entender quais são as consequências que essa proposta terá diretamente sobre nós eleitores. Ou seja, o que significa aderir a um sistema de listas puro? Significa que nós não vamos escolher a pessoa que vai ser eleita, nós vamos escolher apenas o partido. O que significa usar um sistema distrital puro? Significa que nós vamos escolher a pessoa, mas que isso não vai ter nada a ver com o partido pelo qual nós possamos nutrir alguma simpatia. Então, as nossas escolhas, elas terão consequências, e são consequências sutis em certos casos. Portanto, informação é o mais importante. É difícil ter uma opinião sobre o assunto sem antes estudar bem do que se trata. Professor, muito obrigado. A nossa conversa fica por aqui. Até a próxima!